Bom dia! Vamos hoje aqui para a nossa segunda aula do nosso programa semanal aqui, Café com Leilão. E eu já lanço a pergunta de início para vocês, que é o que nós vamos tratar hoje aqui. O tema que nós vamos tratar hoje aqui, ele se resume aí a uma pergunta muito interessante. Há um tipo de leilão de imóveis mais lucrativo que o outro ou são todos iguais? São todos assim, ou todos os leilões oferecem o mesmo percentual de lucro, de possibilidade de lucro? Bom, já respondo para você aqui direto ao ponto. Assim, há duas modalidades de leilões de imóveis que possibilitam que você tenha um lucro muito maior do que a regra geral dos leilões, né? Uma das modalidades é no leilão judicial, um tipo específico de leilão judicial e um tipo específico de leilão extrajudicial, e é disso que nós vamos tratar hoje aqui. Então, primeiramente, é importante que a gente faça uma análise da regra geral, né, que conduz aí os leilões de imóveis, para daí a gente concluir sobre essas duas espécies de leilão, né, específicas, muito específicas, e que devem aí constar da sua estratégia, né, da sua estratégia de arrematação, porque são leilões que possibilitam um lucro muito maior do que aqueles leilões lá que constituem a regra geral. Quando eu digo leilões que constituem a regra geral, eu estou dizendo dos leilões judiciais regidos pelo Código de Processo Civil e dos leilões extrajudiciais regidos pela Lei 9.514 de 97. Nós já vamos ver aqui onde que fica, né, onde que residem as duas modalidades de leilões de imóveis que possibilitam a maior lucratividade para você. Nós vamos ver que eles constituem exceções, cada um a seu modo e cada um dentro, né, de um dos gêneros aí, né, de uma das espécies, na verdade, que existem, né, no mercado. As espécies, né, de leilões de imóveis são os leilões judiciais e extrajudiciais. E essas exceções constituem, na verdade, subespécies de leilão judicial e leilão extrajudicial. Mas antes vamos relembrar aqui as regras que regem os leilões que constituem a regra geral. Os leilões judiciais que constituem a regra geral, eles basicamente são realizados em duas praças. Na primeira praça, o imóvel vai sempre pelo valor de avaliação que consta ali do processo, porque a gente nunca pode esquecer que o leilão judicial é aquele que ocorre no bojo de uma ação judicial, de um processo judicial que está tramitando. E a primeira praça, por determinação legal, esse imóvel ele vai pelo valor de avaliação. Não havendo nenhum arrematante, o imóvel vai para uma segunda praça. E essa segunda praça, ele vai por 50% do valor de avaliação. Até aqui tudo bem, mas o que limita aí o seu lucro nessa modalidade de leilão, não que eu não indique ela, né? Eu mesmo faço várias análises como advogado, procuro esse tipo de leilão, porque também existem muitas oportunidades boas, excelentes nesse tipo de leilão. Mas o que limita o seu lucro nessa modalidade aí, que constitui a regra geral dos leilões judiciais, é o preço vil, porque o Código de Processo Civil ele estabelece expressamente que os imóveis, em qualquer hipótese nessa modalidade de leilão, eles somente poderão ser leiloados com desconto máximo de 50% sobre o valor da avaliação. Quer dizer, nessa modalidade de leilão, é impossível juridicamente você encontrar imóveis com 60%, 70% de desconto, simplesmente porque a lei proíbe, né? E essa modalidade de leilão judicial é a quase totalidade dos leilões judiciais, essa é a verdade, né? A quase totalidade dos leilões judiciais
traz aí essa limitação, né, esse controle no preço que impossibilita que você consiga arrematar imóveis com percentuais maiores, né, do que o desconto de 50% ali, que é um limitador, é um limite que é imposto pela lei de regência e que é o Código de Processo Civil, certo? Esses leilões judiciais são aqueles, né? Obviamente, você já sabe, com certeza, são aqueles da esfera trabalhista, da esfera da justiça comum civil, da justiça federal, civil e criminal, da justiça comum também civil e criminal. Exatamente, nos processos criminais também há possibilidade de imóveis irem a leilão. Então, na verdade, são os leilões que acontecem em processo judicial. Como regra geral, por isso que eu os denomino de leilões que constituem a regra geral. Como regra geral, esses leilões têm um limitador no desconto aí, no deságio do imóvel em relação ao valor de avaliação, que é 50%, certo? 50% do valor da avaliação é o desconto máximo. E por que, professor? Porque descontos maiores do que 50% serão considerados preço vil, tornarão a arrematação, o valor ali pago pela arrematação, tornarão ela preço vil. E esse conceito de preço vil, ele taxativamente impede que haja arrematações com 50%, com menos de 50% aí, né, do valor do imóvel, ou em outro prisma de análise, com desconto maior do que 50%. Quer dizer, você não vai conseguir definitivamente arrematar imóveis em leilões judiciais que constituem a regra geral com valores de desconto de 60%, 70%, 80% de desconto. Nesse tipo de leilão, que constitui a regra geral dos leilões judiciais, você não vai conseguir. Você não vai porque há aí a incidência do preço vil. Repito aqui, não quer dizer, não estou querendo dizer que esses leilões não são bons, são sim. Né? Eu trabalho com esse tipo de leilão como advogado, eu ensino na minha mentoria, indico para os meus clientes, não quer dizer que sejam leilões ruins, porque você faz excelentes negócios também nesse tipo de leilão. Só que o que eu quero hoje ensinar você aqui é que você precisa ter dentro aí do seu portfólio de ação, aí, do seu planejamento de ação, você precisa ter uma estratégia, né? Em que você tenha no seu radar leilões também que dão aí a possibilidade de você comprar imóveis com 70%, 80% de desconto. E hoje eu vou ensinar aqui para vocês a diferença e como você, né, vai trabalhar com essas duas exceções que possibilitam que você compre imóveis com 70%, 80% de desconto, certo? Então, para finalizar aqui a análise do leilão judicial, que constitui a regra geral, nós podemos aqui, sem juridiquês, resumir a ópera aqui da seguinte forma: leilão judicial, que constitui a regra geral, você vai conseguir um desconto máximo de 50% em relação à avaliação que constar ali do processo judicial, porque descontos maiores do que 50% são considerados preço vil e invalidam a sua arrematação, certo? Fique com essa conclusão aí que nós vamos dar prosseguimento, né, agora entrando nos leilões extrajudiciais que constituem a regra geral, para depois a gente desvendar quais são essas duas exceções, certo? Então, os leilões extrajudiciais, já agora, né, que constituem a regra geral, eles são regidos pela Lei 9.514 de 1997. E o que essa lei diz? Essa lei diz assim, que aquele que pegar um financiamento bancário, né, para comprar um imóvel e com cláusula de alienação fiduciária e se tornar inadimplente, receberá uma notificação extrajudicial para sanar
aquela inadimplência, para pagar aquele valor das prestações no prazo de atrasadas, né? No prazo de 15 dias. Essa notificação ela é enviada através do cartório de registro de imóveis. E quem envia? O banco que financiou, que é o credor fiduciário. Não paga o débito ou não purgada a mora pelo devedor ali naquele contrato de financiamento com alienação fiduciária, o que vai acontecer? Vai acontecer uma consolidação da propriedade em nome do banco. Só que quando ocorre essa consolidação da propriedade, que a Lei 9.514 estabelece como regra, o banco ainda não pode vender esse imóvel da forma como bem lhe aprouver. Ele não pode vender esse imóvel livremente, né? Pegar simplesmente e colocar numa venda direta pelo preço que ele quiser. Não, porque a lei diz assim, ó, há a consolidação da propriedade, mas o imóvel tem que obrigatoriamente ir a 2 praças de leilão. Primeiro leilão, segundo leilão. E a lei também estabelece preços mínimos nessas 2 praças. Primeira praça, o preço mínimo é o valor de avaliação que consta do contrato de financiamento com alienação fiduciária. O contrato lá de financiamento com alienação fiduciária, ele vai sempre prever, né, porque a lei estabelece assim, ele vai sempre prever um valor, né, do imóvel para efeito de leilão, o valor de avaliação do imóvel e a forma de atualização desse valor para efeito de leilão. Então, primeira praça nos leilões extrajudiciais é o valor de avaliação do imóvel que consta do contrato de financiamento com alienação fiduciária. Segundo leilão, não teve nenhum arrematante no primeiro leilão. Obrigatoriamente, esse imóvel vai para um segundo leilão. Nesse segundo leilão, o valor mínimo é o valor ali do débito contraído, né, através do financiamento, né, mais os demais débitos que recaem sobre o imóvel. Aí vai somar tudo, débito tributário, débito de condomínio, tudo. Aí essa somatória constitui o valor de lance mínimo nos leilões extrajudiciais em segunda praça. E aí por isso que você vai ver, muitas vezes você vai ver, e não estranhe, você vai ver leilões extrajudiciais em que na primeira praça o imóvel está mais barato do que na segunda praça. É justamente porque na segunda praça vai somar todos os valores ali de dívidas que tenham no imóvel, não só o valor da avaliação, né, do imóvel, soma tudo. Então, assim, geralmente esse valor dá menos, né? Ele vai dar menos do que o da primeira praça. Entretanto, não é difícil de você encontrar, e aí você não estranhe, leilões extrajudiciais em que na segunda praça o imóvel está mais caro. Mas é porque a lei determina assim, certo? Só que aqui também, na segunda praça, nos leilões extrajudiciais, por determinação da jurisprudência, né, do que dizem os tribunais, do que diz o poder judiciário, aqui também na segunda praça nos leilões extrajudiciais vai incidir o conceito de preço vil. E aí ainda nessa aula aqui nós vamos ver as 2 exceções, uma de leilão extrajudicial, outra de leilão judicial, em que esse conceito de preço vil não incide. E aí que está a cereja do bolo que eu quero ensinar para você. É aí que está, né, o tipo de leilão, os tipos, né, as 2 exceções que vão potencializar ainda mais o seu lucro, certo? Uma em leilão judicial e a outra em leilão extrajudicial. Então, nos leilões extrajudiciais, o banco também está adstrito aí por determinação jurisprudencial, porque a Lei 9.514 não traz o conceito de preço vil, mas a jurisprudência, quer dizer, os tribunais, aquilo que o Poder Judiciário diz sobre essa matéria, aplica o conceito de preço vil aos leilões extrajudiciais e impede a venda em leilão extrajudicial com desconto maior do que 50% também. Então, o que nós já chegamos até aqui nessa aula aqui? O que nós já
conseguimos aqui desvendar que tanto os leilões judiciais quanto os leilões extrajudiciais, que constituem a regra geral aí dos leilões de imóveis, eles estão sob o efeito e sob aí a égide do conceito de preço vil. E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que esses imóveis não poderão ser comprados com descontos maiores do que o percentual de 50% sobre o valor da avaliação. E as duas exceções que nós vamos tratar aqui, nas duas exceções que nós vamos tratar aqui, esse conceito não incide. E é aí que você potencializará a sua lucratividade. É aí que você conseguirá aí atingir, né, um patamar de lucratividade enorme. E essa é a estratégia que os grandes investidores em leilões de imóveis utilizam para fazer com que seu capital multiplique. E você não precisa ser um grande investidor para usar essa estratégia que eu vou ensinar hoje aqui. Por quê? Porque os princípios são os mesmos. E você vai encontrar, né, imóveis de todo valor nesses dois tipos de leilão que eu vou ensinar você hoje aqui. Então, até agora aqui na aula, nessa parte aqui, nessa primeira parte de introdução, nós verificamos que o conceito de preço vil, ele incide sobre os leilões de imóveis, né? Tanto os judiciais quanto extrajudiciais. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na regra geral, o desconto máximo que você vai conseguir é 50% sobre o valor de avaliação. Mas existem duas exceções que nós vamos começar a tratar agora. No leilão judicial, a exceção é o leilão previsto na Lei 11.101 de 2005. Essa lei ela trata lá dos processos de falência e recuperação judicial no Brasil, certo? Então, o que essa lei diz? Essa lei diz que os leilões que acontecerem nesse tipo de processo judicial, né, que é o processo de recuperação judicial, ou de falência, né? Eu os denomino, para ficar mais didático, de leilões de falência, né? Eu denomino assim porque é a lei de falências que trata deles. Nesses leilões, o que acontece? Esses leilões eles são regidos por essa lei 11.101 de 2005 e eles têm 3 praças. Exatamente. Diferentemente dos leilões que constituem lá, judiciais que constituem a regra geral, esses leilões eles têm 3 praças. E aí que é o grande pulo do gato, sabe por quê? Porque, por determinação também legal, na 3ª praça, os imóveis vão por qualquer preço. Qualquer preço. Não há, então, aí, nesse tipo de leilão, a incidência do conceito de preço vil, por determinação legal. E o que nós aprendemos até agora nessa aula é que nos leilões que constituem a regra geral, incide o conceito de preço vil. E quando a lei coloca ali a incidência do conceito de preço vil nos leilões judiciais e extrajudiciais, né, que constituem essa regra geral, ela impede que o desconto seja maior do que 50%. Só que agora nós já estamos vendo aqui a primeira exceção, né, que é o meu compromisso nessa aula de te ensinar. A primeira exceção é o leilão de falência, um leilão judicial em que, né, você vai encontrar aí nos processos de recuperação judicial e de falência essa modalidade de leilão e nesses leilões não há preço vil. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que nesses leilões você vai comprar imóveis com 80%, 90% de desconto, porque a lei permite que isso aconteça. E há um porquê disso. Há um porquê, não é aleatório, né? O porquê é a finalidade do próprio processo de falência. A finalidade do processo de falência é liquidar a empresa e ali conseguir, né, vendendo os ativos dessa empresa, transformá-los em dinheiro e pagar o máximo de credores possível no mínimo tempo possível, né? Então, a solução que a lei traz é retirar o conceito de preço vil para que possa, então, ter aí arrematações com muito menos tempo de processo, digamos assim, né? Com muito menos tempo, com muito mais agilidade. Então, como funciona esses leilões? O imóvel, ele vai, os leilões de falência, que é a primeira exceção que nós estamos tratando aqui nessa aula e que diferencia muito
muito, para quem se dedica a esse tipo de leilão judicial, o lucro é muito alto. Ele é muito maior do que o lucro dos leilões judiciais que constituem a regra geral, que nós vimos no começo da aula, que eles estão limitados aí na sua lucratividade por conta do conceito de preço vil. Então, nessa primeira exceção, essa aula nós vamos tratar de duas exceções. Nessa primeira exceção, que são os leilões de falência, não há incidência de preço vil. E como funciona? Como funciona a sistemática desses leilões? Bom, eles acontecem no processo judicial de falência ou recuperação judicial e ele tem 3 praças. Primeira praça, o imóvel vai pelo valor de avaliação, que consta também do processo, idêntico aos leilões judiciais que constituem a regra geral. Na segunda praça, o imóvel vai por 50% do valor da avaliação, idêntico lá aos leilões que constituem a regra geral. Mas aí, se não tiver arrematante nem na primeira e segunda praça, esse imóvel vai para uma terceira praça. E aí, sabe qual que é o preço mínimo que a lei estabelece? Nenhum para a terceira praça. A lei diz que o imóvel poderá ser arrematado na terceira praça nos leilões de falência por qualquer preço. Exatamente isso. Qualquer preço. E aí você vai conseguir arrematar imóveis com 80% de desconto, 70% de desconto, 90% de desconto. Isso é uma realidade. Se você for aqui, está fixado uma arrematação que eu fiz recentemente no meu escritório de advocacia, em que no leilão de falência o cliente com 980 mil reais, ele arrematou um imóvel que vale 8 milhões de reais. Quer dizer, ele teve aí um desconto de mais de 80% em relação ao valor de mercado desse imóvel. Isso num leilão de falência. Num leilão que constitui a regra geral, ele não conseguiria isso de forma alguma. Por quê? Porque não é vedado pela incidência do conceito de preço vil, é vedado que ele arremate com desconto maior do que 50%. E aí você vai encontrar toda a variedade de imóvel possível, né? Você vai comprar apartamento, vai comprar terreno nesse tipo de leilão com descontos aí de 80%, 90%, leilões de falência, em processo de falência e recuperação judicial, que eu denomino, como eu disse, para ficar mais didático, de leilões de falência. São leilões que constituem aí uma exceção à regra do preço vil, né, nos leilões judiciais, certo? E é bom, antes da gente partir para o segundo exemplo aqui de exceção à incidência do conceito de preço vil, é bom que se diga que esses leilões são muito específicos, porque eles acontecem num tipo só de processo, né? Então, não é todo dia que você vai ter esse tipo de leilão, mas a finalidade aqui é que você saiba que ele existe, porque quando a oportunidade surgir, você saberá identificar e aí você vai desdobrar aí na sua análise, né, das oportunidades que você verificar num determinado leilão de falência, leilão judicial de falência, certo? A segunda exceção é um leilão extrajudicial. Um leilão extrajudicial em que também não há preço vil. E aí você vai arrematar imóveis também com 70%, 80% de desconto em relação ao valor da avaliação. E eu estou falando aqui dos leilões extrajudiciais de imóveis com 2 praças negativas averbadas. No começo da aula aqui, se você não assistiu do começo, eu vou deixar gravado aqui durante alguns dias. Pelo menos uma semana ela fica aqui gravada. Você volta lá no começo, onde eu ensinei o seguinte, né? Aqui eu vou resumir. Leilão extrajudicial, como que é a dinâmica? A pessoa financia um imóvel, deixa ele em garantia com alienação fiduciária, a pessoa vem a ficar inadimplente, recebe uma notificação via cartório de registro de imóveis para colocar em dia o débito, não coloca o débito em dia, aí o imóvel ali, ele é consolidada a propriedade do imóvel em nome do banco que financiou,
E aí, nesse momento, o banco ainda não pode vender o imóvel da forma como ele quiser. Ele precisa levar 2 leilões. Primeiro e segundo leilão extrajudicial. No primeiro leilão, há uma fixação legal de um preço mínimo, que é o valor da avaliação do imóvel que consta do contrato de alienação fiduciária. No segundo leilão, há também a fixação de um valor de preço mínimo, que é o valor do financiamento ali, né, que tem que ser saldado, mais as dívidas, todas as dívidas que recaem sobre o imóvel. Aí dívida de IPTU, dívida de condomínio e tudo que recai sobre ali imóvel de encargo. Esse é o preço mínimo na segunda praça. E nós vimos também que por determinação jurisprudencial, quer dizer, por entendimento do Poder Judiciário, há aí a aplicação do conceito de preço vil nesse primeiro e segundo leilão. Então, consolidada a propriedade, é obrigatório que o banco leve a primeiro e segundo leilão e não pode vender o imóvel por menos de 50% aí do seu valor, ou, em contrapartida, por um desconto maior do que 50%, que será considerado preço vil. E aí, se esses 2 leilões, agora que vem a exceção, se esses 2 leilões forem considerados negativos ali, forem considerados, não seria bem a palavra, mas forem negativos, né? Porque o leilão negativo é aquele em que não há arrematante. Então, se nos 2 leilões não tiver nenhum arrematante, se nos 2 leilões não tiver nenhum arrematante, esse imóvel vai ser aí definitivamente passar para a propriedade do banco, e o banco poderá aí levar ele por qualquer preço depois, né? Havendo então, nesse momento em que há 2 leilões negativos aí, né, haverá a quitação do débito contraído pelo devedor fiduciante, né, e o banco passa a ter a livre disposição do bem. E é aí que você tem que identificar a oportunidade, porque nesses leilões extrajudiciais que tem 2 praças negativas averbadas, nesses leilões extrajudiciais, o banco poderá vender o bem por qualquer valor. Por que isso, professor? Porque a lei já o liberou, porque a lei 9.514 ela exige que vá a 2 leilões. Se esses 2 leilões forem negativos, o banco está liberado para vender por qualquer valor. E aí você vai encontrar leilões extrajudiciais em que o imóvel está indo por 30% do valor de mercado dele, quando chega nesse estágio, por 40% do valor de mercado dele, às vezes por 20% do valor de mercado dele. E aí você já vai saber que esse leilão, ele é um leilão de imóvel com 2 praças negativas averbadas, certo? Quer ver um exemplo? Os descontos não estão tão bons, né? A concorrência é muito grande, nem é o melhor tipo de leilão para você trabalhar, mas os leilões lá da Caixa, na modalidade venda direta e venda direta online. Nesses leilões, eles chamam venda direta e venda direta online, mas são leilões, né? Tem concorrência ali, né? Então, esses leilões são justamente de imóveis com 2 praças negativas averbadas, certo? Então, esse aí é um exemplo clássico. Só que não é, né, o melhor, não. É bom, você vai encontrar coisas boas lá para você adquirir. Só que não é o melhor. Não é o melhor. Você tem que saber identificar as oportunidades, né, onde tem, primeiro, menos concorrência. Né? Na Caixa tem muita concorrência. Né? Não é que eu contraindico, não. Né? Eu também, né, analiso para clientes lá, para adquirir na Caixa. Né? Eu também faço aquisições ali, né, como investidor, são boas aquisições. Só que a concorrência lá, infelizmente, está muito grande, né, por conta aí, né, de muita gente ensinando, né, sobre esses leilões, e eu nunca considerei eles realmente os melhores, né, porque as melhores oportunidades realmente em leilões extrajudiciais estão nesses leilões extrajudiciais de imóveis com 2 praças negativas averbadas em outros bancos que financiam outro padrão de imóvel, né? Imóveis que têm uma liquidez maior às vezes e que você consegue então aí, né, potencializar o seu lucro de forma bastante eficiente. Não que eu não indique lá a Caixa Econômica, longe disso,
também compensa muito você procurar lá oportunidades. Mas eu citei aqui apenas como exemplo, né? Então, o banco, quando ele faz o primeiro e segundo leilão extrajudicial e esse primeiro e segundo leilão ele é negativo, o banco recebe uma liberação da lei para vender o imóvel do jeito que ele quiser, pelo preço que ele quiser. E é aí que constitui a exceção, né, que eu me comprometi a te explicar no começo da aula, e que é a exceção relativa aos leilões extrajudiciais, que vai possibilitar que você faça aí do seu investimento um multiplicador do seu capital, porque você vai conseguir multiplicar por 2, 3, 4 vezes o valor que você investir numa única arrematação apenas, né? Isso é realidade. Então, vamos recapitular aqui, né, o que nós estudamos até agora aqui nessa aula. Nós verificamos que os leilões judiciais e extrajudiciais, que constituem a regra geral, que são aqueles que não fazem parte das exceções, obviamente, eles têm um limitador para o lucro. E qual que é esse limitador? É o percentual aí de desconto de 50%. Você não vai conseguir no leilão extrajudicial, dentro do rito da Lei 9.514 de 97, e no leilão judicial, regido pelo Código de Processo Civil, um desconto maior do que 50% em relação ao valor de avaliação do imóvel, porque a lei proíbe esse tipo de desconto ao estabelecer o conceito de preço vil como um elemento que torna ineficaz, né, nula, inválida a arrematação. Então, nós verificamos aqui nessa aula que, como regra geral, o desconto máximo nos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis é de 50%. E aí nós aprendemos que há duas exceções. Uma exceção no leilão extrajudicial e uma exceção no leilão judicial. A exceção no leilão extrajudicial é a que nós acabamos de tratar. São os leilões extrajudiciais de imóveis com 2 praças negativas averbadas. Por que isso, professor? Porque a lei estabelece preço mínimo somente nas primeiras 2 praças. Se nas 2 praças, nos 2 primeiros leilões, não tiver nenhum arrematante, o banco no leilão extrajudicial passa a ter a livre disposição do bem. Aí ele vai poder levar esse bem à venda na venda direta, né, num outro leilão extrajudicial. Aí você vai encontrar leilão extrajudicial com praça única, com 3 praças, com 5 ciclos. Aí a criatividade do banco é que manda. Ele não está mais ali adstrito, limitado pelo procedimento da Lei 9.514 de 97. Ele também, fator interessante aqui, para você aprender. Nesse tipo de leilão, o banco não precisará mais intimar aí os devedores, né? O cônjuge do devedor e o próprio devedor. Não precisará mais intimar, porque já encerrou o ciclo da Lei 9.514. E aí, a cereja do bolo nesses leilões extrajudiciais com 2 praças negativas averbadas, né? De imóveis com 2 praças negativas averbadas, é que não há conceito de preço vil. Então, procure esse tipo de leilão. Procure, porque ele vai potencializar o seu lucro. Ele vai fazer com que o seu lucro seja muito maior, certo? E como que você vai identificar esses leilões? Primeiro, pelo preço dos imóveis, né? Se tem ali um desconto maior do que 50%, você já sabe que obrigatoriamente tem que ter 2 praças negativas daquele mesmo imóvel ali que esteja averbada na matrícula, certo? Então, você vai verificar na matrícula. Na matrícula lá vai ter a averbação, que ele já foi a 2 leilões e não teve arrematante, e que, portanto, o banco tem a livre disposição, certo? Então, fique atento a esse tipo de leilão. Não que você não deva investir nos leilões extrajudiciais que constituem a regra geral. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Eu também indico, só que eu estou te ensinando aqui como dar o pulo do gato, como você, né, pegar lá a cereja que está no bolo, né, que pouca gente tem conhecimento. Então, assim, eu estou te ensinando uma ferramenta aqui poderosa para você atuar nos leilões e multiplicar o valor que você tem aí de capital para investir, certo? Leilão judicial. Leilão judicial, como funciona, né? Nós estamos aqui recapitulando o que nós vimos na aula.
O leilão judicial, o que nós aprendemos? Aprendemos que eles, como regra geral, são regidos pelo Código de Processo Civil e eles o imóvel vai a duas praças também, sendo a primeira praça o valor de avaliação do imóvel como preço mínimo e a segunda praça 50% de desconto apenas. Por quê? Por conta do conceito de preço vil. Abaixo desse valor aí é considerado preço vil. Um desconto de 60% no imóvel, no leilão judicial, que constitui a regra geral, é um desconto inválido perante a lei, justamente porque esse desconto constituirá um preço vil, algo que a lei proíbe, certo? Mas nós estudamos aqui que há uma exceção nos leilões judiciais também, que são os leilões de falência, né, dos processos de falência e recuperação judicial, que são regidos pela Lei 11.101 de 2005. Nesses leilões, recapitulando o que nós já estudamos nessa aula, são três praças que são realizadas para a venda do imóvel. Primeira praça, o bem vai pelo valor de avaliação. Segunda praça, por 50% do valor de avaliação. Até aqui tudo igual lá o leilão judicial que constitui a regra geral. Só que se não tiver nenhum arrematante na primeira e segunda praça, nos leilões judiciais de falência, esse imóvel vai para uma terceira praça, onde não há preço mínimo, literalmente não há preço mínimo. E é aí que você vai conseguir comprar os imóveis com desconto de 70%, 80%, 90%. Porque ao mesmo tempo que não há preço mínimo, a lei diz que nos leilões judiciais de falência, a Lei 11.101 de 2005, não há incidência do conceito de preço vil. Então agora, para resumir mesmo e finalizar aqui a nossa aula, que ela ficará aqui gravada, viu, durante uma semana. Vou deixar ela gravada aqui para quem quiser ver ela desde o início. Finalizar, eu lanço novamente a pergunta que nós fizemos no início, para didaticamente ficar bem mais claro o que nós estudamos aqui. A pergunta que eu fiz é se há um leilão de imóvel mais lucrativo que o outro no nosso ordenamento jurídico. E a resposta é: há sim. Há leilões, duas modalidades de leilão, duas subespécies de leilão, uma judicial e outra extrajudicial, que é bem mais lucrativo do que os outros. E quais são? Os leilões judiciais em processo de falência e recuperação judicial, que eu denomino de leilões de falência, para ficar didaticamente mais fácil a compreensão. Leilões de falência, regido pela Lei 11.101 de 2005, são os leilões judiciais que são mais lucrativos do que o restante, certo? E a outra exceção nos leilões extrajudiciais, que são os leilões extrajudiciais de imóveis com duas praças negativas averbadas, né? Alguns bancos denominam ele de venda direta, outros bancos denominam de leilão mesmo, né? Não importa. O fato é que você precisa saber identificar a oportunidade, e você vai identificar nessas duas exceções oportunidades em que não há a incidência aí do conceito de preço vil, correto? Então é isso aí, por hoje era isso, e na próxima sexta, veja só, dá um recadinho para vocês aqui. Toda sexta-feira nós teremos uma aula dessa aqui, né? Eu decidi fazer, né, com uma agenda fixa para ensinar vocês de uma forma consistente e constante aqui, sexta-feira, esse momento aqui nosso, que nós denominamos de café com leilão. Então, na próxima sexta, 7 horas do horário de Brasília, eu estarei aqui novamente com mais um tema aí, né, que vai te auxiliar no seu investimento aí, com certeza, viu? Porque eu trago aqui conteúdo, né, de qualidade para você. Eu sou advogado há 23 anos, atuando nessa área, e eu posso dizer que o nosso conteúdo aqui é o melhor que tem na internet, inteiramente gratuito, viu? E eu faço um alerta aqui para vocês, que eu tenho feito bastante, porque eu senti necessidade de fazer. Cuidado com um blogueirinho aí na internet, que diz que entende de leilão e judicial e extrajudicial e não entende patavina nenhuma. Cuidado, porque, né, só quem pode realmente te
te conduzir nessa jornada de investimento com segurança jurídica é um advogado, uma advogada que tenha especialidade nessa área, viu? Então cuidado, porque eu tô vendo muita gente aí falando muita bobeira, né, e orientando de forma empírica as pessoas, né, quando isso aqui é algo muito sério, porque é o patrimônio, né, do investimento, do investidor, da investidora que está em jogo, né? Então assim, leilão tem risco? Tem risco. Tem muita gente aí falando que não tem risco e é mentira. Tem risco. Só que a diferença dos leilões dos leilões judiciais e extrajudiciais para os demais investimentos é que aqui nos leilões de imóveis, né, judiciais e extrajudiciais, o risco é totalmente controlado pela ação do investidor, da investidora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o risco nos leilões de imóveis, ele é inteiramente afastado por uma boa análise, né, por uma análise eficiente. Então, tome cuidado com o conselho de quem não é credenciado para te orientar, viu? Não busque aí mentor que não tenha aí consistência jurídica no que está falando, certo? Porque é algo muito sério, né, essa atividade. E é uma atividade que com certeza, se já não estiver te trazendo muito lucro, te trará em breve muito lucro, com segurança jurídica sempre, certo? Então, mais uma vez, reforço aqui o convite. Na próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã do horário de Brasília, Café com Leilão. Anote aí, já deixe na sua agenda esse nosso encontro aqui às sextas-feiras, falando sobre essa modalidade de investimento que tem promovido aí o crescimento patrimonial de muita gente. Tem pessoas aí, né, começando com 100 mil reais e depois de um período aí que olha lá na conta, tem 500 mil reais, 1 milhão de reais lá na conta advindo dessa atividade, mas de forma consistente, de forma segura. É isso que eu indico para você, viu? Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Se alguém tiver pergunta, manda no direct para mim que eu respondo, viu? Um abraço e até sexta-feira que vem.